Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Clique no símbolo do like e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Compartilhe as orações e cada compartilhamento é uma bênção de Deus que retorna para a sua vida e para a sua família. Deus os abençoe e proteja sempre, em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Aí vem a sabedoria e assegura o sucesso. Se você pega um machado e entrega para uma pessoa que ela não pensa e ela não está preocupada, pensando em agilidade, em resolver as coisas mais rápido, ela vai ficar usando a força do braço dela o dia inteiro, o tempo inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. E ela se conforma com aquela situação, ela põe muita força e ela fica agindo ali o tempo inteiro e a produção dela é muito pouca porque ela fica cansada de tanto trabalhar, de tanto pôr força, mas ela não pensa, ela não age para afiar aquela lâmina. Porque se o machado está cego e você entrega na mão de uma pessoa que pensa e que quer resolver e que quer dar uma boa produção, quer resolver as coisas rápidas, o que é que ela faz? Que ela quer ter sucesso no trabalho dela no final do dia. A primeira providência, ela vai afiar aquela lâmina, ela vai procurar um lugar para afiar a lâmina, porque ela não vai precisar de muita força. Na hora que ela usar o machado, ela vai cortar a madeira com facilidade. Tem pessoas que elas não enxergam as coisas boas que ela tem. O machado ele pode ser um trabalho árduo na mão de uma pessoa que não pensa, que não quer resolver, e aquela que fala, eu quero ter sucesso no meu trabalho, eu vou afiar logo esse machado. E ele se torna uma boa ferramenta no trabalho daquele que pensa, que resolve, que age, que quer ver seu resultado. A sabedoria de Deus fala conosco. Temos que pedir ajuda ao Espírito Santo para abrir nosso entendimento. Ele nos ensina a pensar. Tudo começa em uma cabeça pensante, não pela força do braço. Use o que você tem e pense como pode melhorar, seja sua casa, seja seus negócios, sua família. As grandes empresas, elas só existem porque alguém pensou. Sítios se transformaram em fazendas porque alguém estudou. Os pensamentos fazem grandes transformações. Transforme coisas ao seu redor. Transforme ambientes e não deixe que os ambientes ruins ou situações ruins transformem você. A não ser que quantas pessoas passaram por situações difíceis e elas melhoraram, elas tomaram como lição e aprendizado para elas não voltarem para aquele lugar de sofrimento, aquele lugar de tortura, vamos dizer assim. Porque uma pessoa que ela passou por dificuldades, geralmente ela quer soluções agora. Ela não quer mais passar por aquilo, ela começa a pensar onde que eu posso melhorar, o que é que eu devo fazer para não passar mais aquela situação. E ela toma atitudes.
E ela começa a pensar, tem pessoas que voltam a estudar, tem pessoas que continuam estudando e falam, eu vou, mesmo com toda essa dificuldade, mas eu vou conseguir ir até o final, porque lá na frente eu vou ver o resultado. Tem outras pessoas que elas têm preguiça de pensar, não têm vontade de fazer nada, porque elas falam, não, eu não vou estar me preocupando com isso, dá muito trabalho, não, eu prefiro ficar assim, porque transformação, ela precisa de ação. Para a pessoa se ter uma grande transformação, ela precisa pensar, o que é que eu quero para mim? O que é que eu desejo para a minha vida? Isso são coisas que devemos questionar dentro de nós e, através desses pensamentos, pedir sabedoria a Deus para mudar os nossos ambientes, para mudar a nossa situação e não deixar que ambientes ruins, pessoas difíceis, que sufoquem as nossas vidas. Pelo contrário, quando você pensa, quando você analisa a situação e estuda o assunto, você tem grandes resultados. Veja só, uma pessoa que ela não vai estudar, isso não desclassifica as pessoas, entendam. Eu estou falando sobre sucesso através da sabedoria. Pessoas que ficam paradas, reclamando, elas vão receber algo? Elas vão ter transformação em sua vida? Claro que não. Elas vão continuar como se fosse uma pessoa com um machado cego, para trabalhar o instrumento do seu trabalho. Ele não vai ver transformação no dia dele, ele vai suar muito, ele vai se cansar, porque ele vai ter que pôr muita força, porque uma simples atitude dele poderia mudar todo o trabalho dele, o trabalho diário. Então, as pessoas que elas querem a transformação, elas pensam, elas buscam sabedoria, elas vão estudar. E para a gente ter um exemplo, um homem ou uma mulher que estuda e faz agora deu branco. Mas enfim, aquelas pessoas que se capacitam para construir um edifício. Não é qualquer pessoa que pode ter, veio agora, o engenheiro ou a engenheira. Ela estuda muito, ela pensa muito, ela trabalha com números, mas ela não trabalha com a força do braço. Ela senta, ela pensa, ela estuda, ela analisa o solo, a profundidade e tudo isso para que e no final dá tudo certo. Mas você não veja, na maior parte do tempo, o engenheiro, ele vai lá e examina, mas ele não vai pôr a mão na massa. Quem põe a mão na massa, quem trabalha com a força do braço, são aquelas pessoas que são os ajudantes e os pedreiros. Então, quando uma pessoa ela se qualifica, ela se move, ela pensa, ela faz a diferença no mercado de trabalho, ela faz a diferença na vida dela, ela se movimenta e às vezes ela perde muitas coisas para poder chegar onde ela precisa, porque um médico, ele vai para a faculdade e olha quantos anos que ele tem que estudar. Médicos, engenheiros, advogados, juízes, são pessoas que elas usam o tempo delas estudando, pensando. Aí, enquanto muitos estão cuidando da sua casa, fazendo os afazeres, aquelas pessoas estão estudando. Aí aquelas pessoas que só cuidam do trabalho braçal, às vezes elas ficam querendo passear, querendo ter férias
e elas não conseguem, porque o ganho delas é pouco. Elas falam, eu não vou deixar meu final de semana para estar debruçado num livro, estudando, eu quero a minha recompensa hoje. E elas chegam em casa cansadas e elas não querem mais estudar, se movimentar. E isso não é pecado, isso não é errado. Só que a mudança, a transformação é pouca. É igual aquela pessoa que pegou o machado e foi fazer o seu trabalho sem afiar a lâmina. Ele não perdeu tempo, ele ficou ali. Ele falou, não, eu não vou sair desse lugar para procurar um lugar para afiar um machado. Mas no final do dia ele está morto de cansado e ele continua naquela mesma produção, naquele mesmo cansaço. E chega o dia, porque todo mundo envelhece. E o que fizemos antes? Para garantir a velhice, para garantir uma aposentadoria melhor, uma coisa melhor para a sua vida. Pense nessa palavra. Deus age na nossa mente. O Espírito Santo de Deus fala conosco todos os dias. Você que está pensando, o que eu vou fazer para o meu futuro? Converse com Deus. Vamos pedir sabedoria a Deus para que Ele abra o seu entendimento e que você vá em busca daquilo que muitas vezes você já sonhou, você já teve vontade, mas falou, não, isso não é para mim, dá muito trabalho, tem minha família, tem as outras coisas, se eu for me dedicar a isso, não vai dar tempo fazer. Aí você tem pessoas que ficam correndo em círculos, elas ficam em volta da mesma montanha, da reclamação, dos pensamentos, pronto, uma pessoa que para a sua vida, ela faz só o que é necessário e depois ela senta no sofá e ela vai assistir TV. Não vai haver mudança na vida dessa pessoa, porque ela parou sua vida para ver a vida do outro. Não é errado, isso não é errado, mas para quem quer ter mudança, transformação, há meios, pensando. Quando você pensa, no futuro você trabalha menos. Entendeu a diferença? Aqueles que vão para a área da medicina, eles continuam estudando, continuam trabalhando, eles trabalham muito, mas o resultado também é bem superior do que de todas as pessoas que agem com normalidade. As pessoas, elas têm tempo depois para tirar umas férias, para viajar com a sua família, para usufruir do seu tempo, e elas não fazem o trabalho braçal. Elas simplesmente chegam e encontram o seu alimento pronto, a sua roupa lavada, a sua casa bem cuidada. Elas compram as suas roupas, elas planejam viagens, elas dão as melhores escolas para os seus filhos. Elas têm um planejamento, por quê? Porque elas têm quem faça o trabalho braçal. No início é difícil, no início não é fácil, porque tem pessoas que elas vão até para o farol vender docinhos para pagar uma faculdade. Não é todo mundo que encontra tudo de graça, tudo fácil. Então, quando você trabalha e luta com sabedoria, pensando na cabeça, vem pelos pensamentos. Quantas pessoas moravam em sítios e hoje se transformaram os sítios em agronegócio, agronegócios, grandes fazendas, pessoas que enriqueceram, ficaram, e elas podem escolher o melhor para suas vidas. Tem pessoas saindo da cidade e indo para o campo. Mas por quê? Porque alguém pensou. Alguém lá atrás pensou. Ou alguém da família tomou uma atitude e falou, eu vou estudar, eu vou fazer agronomia, eu vou trabalhar na agropecuária, mas eu vou me informar. E ele vai para estudar.
estudar as sementes, estudar o tempo de plantar, o tempo de colher. Ele vai estudar a melhor forma. Outros trabalham com o gado, com o leite. Então, nós vemos que tudo se transforma através de uma mente pensante, mas pensar em coisas boas. Porque quem deixa sua mente parada e os maus pensamentos habitarem lá dentro, é só destruição. Tem pessoas que não fazem o mal para o outro, mas a mente, ela só tem pensamentos ruins, só passa pensamentos ruins, pensamentos de derrota, pensamentos, às vezes, tem pessoas que são torturadas na mente pela maldade do inimigo das nossas almas, porque é pensamentos de medo o tempo inteiro, que vai acontecer coisas ruins, que é só destruição. Pensamentos que o casamento não vai continuar de pé, que os filhos, se tiver filhos, não vão dar certo, medo de atravessar a rua e se transforma em síndrome do pânico, porque os pensamentos, eles podem levar a lugares altos ou ele pode destruir vidas e paralisar as pessoas. Então não deixe sua vida paralisada, transforme sua vida, não aceite um não. O primeiro não que você levar, você fala, esse é o primeiro, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir de afiar o meu machado, porque eu só trabalho quando o meu machado estiver afiado, porque aí vai ter resultado. Olhe o seu ambiente, olhe o lugar que você mora, olhe as suas condições e fale, você está satisfeito com tudo que você tem? Mas comece a cuidar bem do que você tem, porque tem pessoas que só pensam em comprar ou receber, esperar. Não podemos esperar. Vamos contar uma historinha de 2 homens. Um pegou o machado e continuou pela força do braço, se cansando. Os anos se passaram e ele está lá ainda se cansando com aquele machado cego, e ele está cansado, porque uma hora ele vai ter um problema no ombro, na coluna, de tanto fazer força com um machado cego para ele cortar a lenha ou para ele cortar a madeira, para ele construir alguma coisa. O homem que usou a sabedoria, ele pegou o machado e foi usar o machado e não cortou a lenha porque falou, nossa, tá cego, eu vou procurar um lugar para afiar o meu machado. Chegou adiante, não encontrou no primeiro lugar. A gente aqui não sabe onde afia o machado. Ele poderia voltar com o machado do mesmo jeito. Ele falou, não, eu não me conformo. Eu só trabalho quando eu encontrar um lugar para afiar esse machado, porque a diferença vai ser grande. Então ele vai em outro lugar. Aí outra pessoa fala, olha, eu vi dizer que ali afia machado. E ele foi lá e ele conseguiu, e ele viu a transformação na vida dele. Ele construiu coisas rápidas com aquele machado, com aquela ferramenta. E ele começou a vender, deu resultado, e ele começou a comprar outras ferramentas, e ele colocou pessoas para trabalhar, para ajudar ele. Isso, olha a diferença. Porque se aquele homem que estava com o machado cego, ele tivesse contratado alguém, ele ia começar a reclamar. Nossa, eu coloquei uma pessoa para trabalhar comigo, mas essa pessoa não dá produção. Ela é preguiçosa, porque ela não dá produção. Aí o seu empregado poderia falar para ele, tem que afiar o machado. Não, porque eu trabalhei o tempo inteiro assim, por que você não pode? Aí nem tem dó do outro e só fica reclamando. Às vezes é assim que acontece na vida de algumas pessoas. Aí muitos olham e falam, nossa, uma empresa, uma pessoa, ela abriu um negócio e é vizinho do outro, mora na mesma rua, um prospera e outro não. Por quê? Por que será? Pense nisso. Porque o outro pensou e pediu sabedoria para Deus e não se conformou com a falta, não se conformou com aquele ambiente daquele jeito. Ele usou
Agora temos internet para aqueles que querem vender, tem internet para ensinar, para dar novas ideias. E você não precisa ficar aí parado, reclamando, porque depois você, com sabedoria, pensa, usa mais os pensamentos, estuda, se atualiza, não fica na mesmice, não olha para o passado prende vidas, o passado não mexe com o presente se você não deixar, olha para frente, olha para o novo, olha as novas realidades, não importa a sua idade, se você é jovem demais ou se você já se sente idoso, eu sou um idoso agora, eu não posso mais voltar a estudar, não tem nem graça, todo mundo vai rir de mim, que nada. Se realize, mude, transforme ambientes e transforme a sua vida. Não deixe que ambientes ruins transformem você em uma pessoa amarga, em uma pessoa triste, angustiada, porque não olhou para frente, porque não foi afiar o seu machado. Saia do lugar, caminhe, não fique parado. Olha as novas possibilidades. Aí você pode falar, eu moro num lugar que tudo que vende é para pagar depois. Tem a internet para você vender. Afie o seu machado, saia do lugar. Não tenha medo, se informe. Pare de reclamar e faça a transformação da sua loja, do seu ambiente, do seu lar. Ore e pratique. Pegue a melhor toalha, forre na sua mesa, faça um almoço legal para a sua família. A minha família está me dando trabalho. Comece a louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua família. Comece a pintar uma parede da sua casa. Com pouco você vai fazer a transformação na sua vida e da sua família. Pense no que vai melhorar e pense no que no futuro você pode colher. Você vai colher os frutos das sementes que você plantar hoje, a partir de hoje. Eu gosto muito de falar do dia de hoje, porque é hoje que começa. Hoje que começamos uma vida nova, todos os dias. Começamos hoje. Não deixe que a sua ansiedade, só pensando no futuro, atrapalhe o dia de hoje, porque você tem que afiar o seu machado hoje para fazer boas coisas, para fazer boas novas e você ter boas vendas, bons resultados na sua família. Peça sabedoria para Deus e não pense no passado, porque Ele não vai fazer transformação. A transformação tem que ser hoje. Agora, o nosso Jesus, temos que buscar Ele sempre. Ele tem que estar na nossa vida, porque Ele é o de ontem, de hoje e o de amanhã. Esse sim, nós precisamos dele em nossas vidas e das nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, eu te agradeço pela palavra de hoje e que nós busquemos a Ti, Pai, e a sabedoria para mudar, transformar ambientes, vidas e termos sucesso, Pai, em tudo que fazemos para a Tua glória, que nós abre, Senhor, o nosso entendimento e que venha pensamentos do alto, pensamentos do Senhor, pensamentos de sabedoria, de como agir, de transformar e não reclamar. Pai, hoje eu vim te agradecer pela palavra diária, que é bênção em nossas vidas, em nossos lares. Envia teus anjos poderosos, Pai, e protege o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E para a tua glória, Pai, que a tua prosperidade entre em nossas vidas e em nossos lares, para as nossas vidas e nossas famílias, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gratidão, Senhor. Gratidão pelo dia de hoje. Gratidão pela palavra de hoje, que vamos ter frutos dessa palavra, porque plantamos a boa semente e ela vai dar bons frutos para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.